Olá, nós estamos de volta. Deus te abençoe. Lembrando que nós estamos estudando as parábolas de Jesus, tendo o patrocínio e o apoio do PEC, Programa de Educação Cristã Continuada. Nós estamos na lição de número 8, a parábola do rico insensato. E, como sempre, essa lição também, essa parábola, essa história que nós estamos estudando, ela tem preciosos ensinamentos. A lição está dividida em 3 aspectos, em 3 pontos: as características da parábola, as lições da parábola e depois uma breve conclusão com alguns aprendizados. Uma lição que a gente tem aqui nessa parábola, e para a gente poder introduzir os demais ensinamentos, é que nessa parábola, Deus chama esse homem de louco. É a única ocasião que isso acontece. A gente tem uma menção no Salmo de número 14, que diz que o nécio, o tolo, ele diz no seu coração que Deus não existe. Mas aqui é Deus, pessoalmente, que chama esse homem de louco. É uma palavra pesada, a gente há de convir. Duas coisas, na verdade, é dita desse homem. Uma é que ele era louco. E a outra é que ele era pobre. Por quê? Olha como a parábola termina dizendo: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, o conceito daquele homem no céu não era nada bom. Ele podia se achar muito inteligente. E é interessante que ele tem esse conceito dele. O que eu vou fazer? Aí ele diz, eu já sei. Então ele se achava talvez uma pessoa inteligente, um bom administrador. Quem sabe ele se visse a si próprio, a parábola dá a entender isso, como um grande empreendedor, mas o conceito dele no céu era muito negativo. E a pergunta é, por que esse homem é chamado de louco? No que consistia a sua loucura? Então vamos ver. Em primeiro lugar, ele era louco porque ele se ocupou só das coisas dessa vida. Ele se ocupou somente das coisas dessa vida. Deus, em nenhum momento Deus entra na história desse homem. Ele não menciona Deus, ele só fala de bens. O discurso dele, Deus não aparece. Esse homem não tem nada na sua fala e nas suas expressões de referência a algo espiritual. Ele só fala de coisas, ele era materialista. Ele era alguém que achava que as coisas o resolviam. E está cheio de gente assim. Está cheio de pessoas que acham que tudo o que eles precisam é de dinheiro no bolso, ou de bens, ou de uma grande fonte de renda, e acabou, e não precisa de mais nada. E quando a gente pensa só em dinheiro, quando a gente pensa só em bens, quando a gente pensa só em carreira, quando a gente pensa só em prestígio, embora essas coisas possam não ser ruins em si, mas se elas ocupam o nosso coração, se o nosso coração está aí nessas coisas, então saibam, nosso conceito no céu não é nada bom. A segunda característica que fez com que Deus chamasse esse homem de louco é o fato de que ele é um homem tomado pelo egoísmo, pelo egocentrismo, na verdade. O centro de tudo para aquele homem era ele mesmo. O fazendeiro dessa parábola, ele reteve a bênção de Deus unicamente para si. É interessante que nessa parábola Jesus mostra um total de 8 vezes em que esse homem usa as expressões sempre na primeira pessoa. Ele fala eu, meu, o que eu farei, já sei, eu edificarei, eu construirei, depois eu direi para minha alma. Até a alma ele trata como sendo algo que ele possuísse. Então, esse homem, ele conjuga tudo sempre na primeira pessoa. Ele é egoísta. Ele é alguém que o próximo não existia para ele. Nem Deus existia para ele. A única coisa, ele era adepto daquela filosofia terrível de dizer assim, você, para mim, é problema seu.
Ele não pensava no outro, não pensava em Deus, e ele só estava ocupado consigo mesmo. E a gente precisa avaliar isso. Por quê? Porque quantas vezes nós nos preocupamos apenas com nossas coisas? Por exemplo, já observou como anda em baixa orações intercessórias? O que é intercessão? É quando a gente intercede pelo outro. É quando o outro ocupa, inclusive, a nossa comunhão com Deus. É interessante que Jesus foi um homem dos outros. Jesus Cristo não fez nenhum milagre para beneficiar a si próprio. E quando ele foi tentado a fazê-lo, como por exemplo na tentação, ele se recusou. Jesus, ele sempre foi um homem para o próximo. Até na cruz, e isso é algo maravilhoso, comovente. Mesmo na cruz, no meio do mais atroz sofrimento, Jesus ainda se preocupou em salvar aquele outro crucificado que estava do seu lado. Há uma terceira razão porque esse homem é chamado de louco. Ele achava que, por ter bens, ele achava que ele tinha o controle de tudo. E é muito próprio de quem tem muitas posses achar que tudo ele pode, em tudo ele manda, e que tudo existe para satisfazê-lo. Ele vai sendo tomado por isso. Esse homem achou que viveria muito tempo. É interessante que ele diz para a sua alma: alma, tu tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Olha que loucura. Ele não tinha o controle de nada. Deus diz para ele, Deus é um personagem da parábola, como já dissemos, e na história Deus diz para ele que ele morreria naquela noite, naquela mesma noite em que ele estava lá dizendo que iria viver muito. Deus diz, essa noite. Alguém já disse o seguinte, que quem não sabe quanto tempo tem, então tem muito pouco tempo. E nós não temos o tempo que a gente... Na realidade, a gente só tem o hoje. O ontem já passou e o amanhã a gente não sabe. Então a gente precisa viver bem o presente, o momento. Esse homem é chamado de louco por essas razões. E em último lugar, não havia, em nenhum momento na história desse homem, nenhuma confiança e gratidão para com Deus. Eu convido você a permanecer aí onde você está. Daqui a pouquinho a gente volta com algumas conclusões e vamos fazer algumas aplicações para a nossa vida, para a gente poder guardar no nosso coração acerca dos ensinos principais desta parábola. Volto já já, é 1 minuto só, não saia daí.